Reverendíssimo Padre Neuci, presidente desta celebração eucarística, meus queridos irmãos e irmãs internautas que nos acompanham pela web rádio Ativa Comunicações, pela página Encontro com Deus, pelo Facebook Neuci Souza e também pelo nosso canal YouTube Paróquia Santa Rita Batatais. No Evangelho de São Mateus, nós vemos uma série de 7 parábolas sobre o reino. A do semeador, nós já vimos na semana passada. Hoje, nós lemos a fórmula breve do Evangelho. Nós temos a fórmula longa. Então, hoje se fala de 3 parábolas. A parábola do joio e do trigo, que foi a centralidade deste Evangelho que acabamos de proclamar. Mas também no final, no longo, se fala da parábola da semente de mostarda e do fermento na massa. E depois, na semana seguinte, nós vamos continuar com a parábola do tesouro, da pérola e da rede. E aí, então, se completa esse grupo de 7 parábolas. Então, essas 3 que nós vemos hoje. A primeira, e a mais longa, a mais importante, que é colocada no centro, a parábola do joio e do trigo. A segunda, como eu disse, do grão de mostarda. E a terceira, fermento na massa. Na parábola do joio, Jesus ensina que quem semeia a boa semente é o Filho do Homem. Porque Jesus, assim como ele faz na parábola do semeador, ele mesmo, após falar a parábola, ele dá a explicação da parábola. E ele diz que o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Meus irmãos, este evangelho nos convida a ser boa semente, a ser trigo bom. E a gente diz que o trigo é para ser triturado, é para se tornar pão que alimenta os irmãos. Isso significa dar a vida pelos nossos irmãos. É isso que é o ser trigo. Jesus, ele, ao olhar para a parábola do joio e do trigo, neste ensinamento que ele faz, nós olhamos que ele conviveu com pecadores, com marginais, no sentido de estar à margem, com os de vida moralmente condenável. Jesus sentou-se à mesa com pecadores, ele deixou que os pecadores tocassem nele, mas ele também tocou nos pecadores. Jesus convidou o publicano para ser apóstolo. Então, com esse comportamento, ele provocava escândalo na época. Mas ele quis justamente dizer a todos que se a religião oficial excluía, Deus não exclui ninguém. E quando a gente diz ninguém, é ninguém mesmo. Não comporta exceção. Deus não exclui ninguém. Não tem vírgula depois desse ninguém. Quando nós falamos do reino, também, então, já que ele não exclui ninguém, o reino não significa um condomínio fechado, que só tem acesso a um grupo de privilegiados, de bons, de puros e de perfeitos. Onde está ausente todo mal, todo pecado. Não. O reino é uma realidade que está em construção. Cada homem tem direito de crescer no seu ritmo, fazer as suas escolhas, inclusive acolher ou não o dom de Deus. Porque ele nos fez livres. Então, nós temos que entender que nessa caminhada que nós fazemos terrena, nós vamos construindo com as nossas atitudes o reino de Deus. Nós poderíamos também perguntar, quando os empregados pediram para cortar o joio, o patrão proibiu porque ele sabia que é muito difícil você separar o joio do trigo. A não ser que você faça como catar agulha em palheiro, né? Mas se você for simplesmente cortar, com certeza você vai cortar trigo junto. Então, o patrão não deixou. Mas perguntar, como que a gente faz para saber a diferença do joio e do trigo? Eu costumo dizer que é uma resposta bem simples. O trigo, quando ele cresce, então o joio cresce junto. Então não dá para saber de longe olhando assim, não sabe qual que é o joio e qual que é o trigo. Mas, na hora da colheita, você descobre. E você sabe por que você descobre?
Porque o trigo, ele enche os seus cachos. E com isso, ele se curva. O trigo se curva. Ao passo que o joio, porque não enche nada, seus cachos estão vazios, ele permanece em pé. A cabecinha fácil para cortar, né? Então, aí é simples você saber qual que é o joio e qual que é o trigo. E nós poderíamos até dizer, né? Por que nós somos chamados a ser trigo? O trigo que exige esse cuidado no cultivo. Porque o joio é que nem tiririca. Joio dá em qualquer lugar. Joio não faz esforço para crescer, você não precisa se preocupar. É que nem tiririca. Para acabar com aquilo é terrível. Então a gente precisa buscar também olhar quem faz o trigo na nossa comunidade. Nós estamos sendo trigo ou nós estamos sendo joio? E esse ser trigo e esse ser trigo bom são aqueles cheios do amor de Deus. São aqueles que são capazes de se curvar diante das necessidades dos irmãos. Mas no meio das nossas comunidades nós temos muito joio. Que são aquelas pessoas que empinam o nariz, eu costumo dizer, que parece que engoliu um bambu. Elas não conseguem se curvar para as pessoas, elas não conseguem se curvar para os irmãos. Porque ela está cheia de arrogância, ela está cheia de vaidade, ela está cheia de si mesma, de orgulho. Então, quando Jesus está a nos mostrar nessa parábola, é justamente isso, para ficar claro que o reino é para ser construído a partir de cada um de nós. O reino não cai pronto do céu. E ele nem acontece no imediatismo que às vezes a gente quer. Mas como em um gigantesco quebra-cabeça, onde as peças vão se encaixando e vai demorando, mas ao final se pode contemplar a belíssima obra. Assim é o reino de Deus. Cada um de nós faz uma parte, faz um pouquinho. Uns fazem mais, outros fazem menos, não importa. Mas, ao final, o somatório, essa colcha, esse mosaico, faz o reino de Deus acontecer na vida das pessoas. A segunda parábola que eu falei, que é a da semente de mostarda, que ele diz assim, que a semente de mostarda é tão pequenininha, e aí você planta, ela cresce, dá uma árvore frondosa. Aqui, a semente pequena e frágil, precisa ser cuidada, precisa ser cultivada, para que ela possa germinar. Então, nós precisamos ter o zelo com as coisas do reino, para que possam ir em frente. Aquela semente frágil, então, depois ela pode ser admirada pela beleza, e, como diz a palavra, até servir de abrigo para que as aves venham pousar sobre a sua sombra, e os pássaros venham fazer seus ninhos. Na terceira parábola, ele vai falar que o reino de Deus é como o fermento na massa. Aí é simples entender. E realmente é um versículo só, é pequenininho. É o fermento na massa, ou seja, você coloca o fermento na massa e a massa inteira cresce. O fermento atua, ele age em toda a massa. Então, o fermento é colocado em pequena quantidade. E note que a massa, e aqui os que gostam de cozinhar, de assar pão, e outras iguarias, ele pode dizer, a massa de pão é uma coisa interessante, porque quanto mais ela é prensada, quanto mais ela é esmagada, quanto mais você bate, quer dizer, quanto mais ela apanha, mais ela cresce, mais ela fica saborosa, mais ela fica macia. Então, ser fermento na massa é fazer com que tudo ao nosso redor possa também crescer. Olha que coisa interessante, né? Então, às vezes, é justamente no sofrimento, na dor, nas pancadas que levamos pela nossa caminhada, é que nós vamos crescendo espiritualmente, é que nós vamos nos tornando massa boa diante de Deus. A parábola da semente de mostarda se refere ao crescimento exterior. Olha que coisa interessante. A parábola da semente de mostarda fala do crescimento exterior, ao passo que a parábola do fermento fala do crescimento interior, um crescimento que vem de dentro para fora, né? Que você não vê a ação do fermento, mas ele leveda toda a massa. A parábola da semente foca na expansão do reino de Deus, e ao passo que o fermento foca no interior, a forma como invisivelmente, a forma como, às vezes, anonimamente,
a gente vai agindo na igreja, a gente vai agindo nas nossas comunidades. Não precisa aparecer. Nós podemos, no silêncio e no anonimato, ir fazendo as coisas boas, fazendo o reino de Deus acontecer, fazendo a massa levedar, fazendo a massa crescer. E aqui, quando a gente fala do imediatismo, porque os empregados queriam já rapidamente cortar o joio, e o patrão não. Não, calma, tenha paciência. Então, por que é o imediatismo? Ele é inimigo da paciência, porque a paciência é uma virtude cristã. A impaciência, a intolerância, o radicalismo não pode prevalecer no lugar do amor, porque o amor tudo suporta. Hoje, a gente diz assim, a gente está numa correria, falta paciência dos pais com os filhos, falta paciência com os doentes, com os pobres, entre os esposos, porque nós não podemos também lembrar, às vezes falta paciência entre nós, os agentes de pastoral, falta paciência do padre para com o agente, do agente para com o padre, onde, às vezes, uma pessoa, simplesmente porque não concorda com o meu ponto de vista, eu já a tenho como inimigo mortal. Se não tivermos paciência, se nós não soubermos esperar, como o Evangelho ensina, esperar para cortar o joio, nós poderemos abortar santas vocações. E eu já vi muito isso. Nós precisamos esperar o momento. Eu já vi muita vocação ser abortada por causa do imediatismo, por causa do querer fazer depressa. As coisas de Deus não são assim. E, inclusive, uma vez, padre, conversando com um outro padre, ele dizia assim, vamos logo antes que arrependa. Mas não é assim que funciona. E aí foi, mandou o moleque logo para o seminário, mas não ficou nada de lá. Por quê? Porque foi antes da hora, não foi preparado. Nós não podemos ter esse imediatismo. Nós precisamos, então, meus irmãos e minhas irmãs, saber esperar a hora de Deus. E olha só, nessa espera da hora de Deus, as coisas continuam a acontecer. Nós poderemos, nesta espera, sofrer as contrariedades, mas não devemos abandonar o barco. Então, a primeira coisa que a gente guarda disso aqui também, e eu vou repetir o que eu já disse, que eu acho muito importante, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo agora, nós todos precisamos entender. O fato de eu não concordar com você não significa que eu seja teu inimigo. Guarde esta frase. Quando uma pessoa não concorda com o teu ponto de vista, ela não é tua inimiga. Você não precisa sair xingando ela pelas redes sociais, ofendendo. É tanto palavrão que a gente vê. Que absurdo, para que isso? O fato de eu gostar do verde não significa que você é meu inimigo. Você pode gostar do amarelo, do vermelho, do azul. Tem tantas cores para as pessoas gostarem. Agora não, eu gosto de verde. Quem não gostar de verde, quem não gostar da minha cor, da cor que eu gosto, é meu inimigo. Não é assim que as coisas funcionam. O reino de Deus se constrói nessa diversidade que somos nós. Nós somos seres diferentes, não somos iguais. E depois, no livro da sabedoria, e esse nome não é por acaso, considerado o mais novo livro do Antigo Testamento, que foi escrito no século I a.C., nele, Deus age de forma equilibrada, moderada. Então, olha aqui, justamente em cima disso que eu estou falando. Sem ofender, sem machucar, sem magoar as pessoas, sem usar de impropérios, Deus age de forma moderada, equilibrada. Sabe por quê? Porque Ele é justo, e nós somos chamados a ser justos como Ele é justo. Deus não age de forma moderada para provar alguma coisa, porque Deus não precisa provar nada, Ele é Deus. Ensina que Deus não quer a morte do pecador, mas sim que ele se converta e viva. Por isso que a gente às vezes até diz, entre aspas, né, que Deus fecha os olhos diante do pecado do homem, para dar tempo para ele se arrepender. Então, não é que Deus está demorando, Ele está dando mais oportunidades para que as pessoas possam realmente aceitar o seu reino de amor. E qual é a nossa atitude quando nós olhamos as pessoas dizerem assim, mas Deus, ela fez uma coisa errada, Deus devia mandar um raio na cabeça dele e não mandou? Não é assim. Não é assim que Deus funciona. Agora, e você? A pergunta que essa leitura quer nos fazer. Quando alguém nos faz mal, qual é a sua atitude? Quando alguém te prejudica. Eu falava ali atrás, esse negócio de rede social, não tem nada a ver. Você não teve prejuízo nenhum, mas você já sai xingando todo mundo. Agora, aqui eu estou falando quando alguém te prejudica. Imagina aquela que destruiu o teu casamento.
ou aquele que destruiu o teu casamento. Imagine aquele que fez fuxico, fofoca dentro da empresa, você foi mandado embora e perdeu o emprego. Imagine aquele que te caluniou. Qual é a tua atitude em relação a ele? É muito difícil. Mas é isso que Deus nos convida, porque aqui nós estamos colocando Deus diante das nossas atitudes de ingratidão, de desobediência, às vezes de virar as costas para Deus e para o seu reino. Então nós precisamos também fazer esse exame de consciência, porque a lógica de Deus é a lógica do perdão, é a lógica da misericórdia. E nós devemos trilhar essa mesma lógica. Muito difícil, mas somos chamados. Pelo menos a tentar, nós temos que tentar. Depois, na segunda leitura, na carta aos Romanos, o apóstolo fala da nossa dificuldade de articular os nossos desejos e as nossas necessidades. E ele vai dizer assim, é por isso que o Espírito vem em nosso socorro, vem em nosso auxílio, como se fosse um intérprete, um intercessor, fazendo com que a nossa oração chegue a Deus conforme deve chegar. Conforme deve chegar. Porque às vezes nós não sabemos pedir, não sabemos o que pedir e não sabemos como pedir. Eu uso aqui um exemplo para ilustrar. Imagina aquele filho que está pedindo uma coisa para o pai e o pai está falando não todo dia. Porque ele não está sabendo como pedir ao pai. Ele precisa daquilo, o que ele está pedindo não é ruim, é bom, etc. Mas ele não está sabendo como pedir. De repente a mãe fica olhando, percebe? A mãe chegou, filho, vem cá com a mamãe, que eu vou lá pedir para o seu pai. Se a mãe vai, intercede, como diz o outro, né? Ela sabe falar, ela sabe convencer, porque às vezes nós não sabemos orar, nós não sabemos pedir aquilo que realmente vai nos fazer mais próximos de Deus, vai nos fazer construtores deste reino de Deus. Imagine, muita gente, às vezes, as pessoas pensam assim, né? E se Deus estivesse diante de você agora e você pudesse fazer um pedido, e Deus fosse atender, que pedido você faria? Ia sair tanta besteira, e eu estou falando de pessoas de dentro da igreja. Eu não estou falando de pessoas de fora. Estou falando de pessoas de dentro da igreja. Ia sair um tal de quero ganhar na loteria, quero um marido bonito, quero uma mulher bonita, quero uma casa não sei o quê, na praia, que a gente já escuta por aí pela televisão de vez em quando. Né? Quero a construção de uma igreja de ouro, todo o altar de mármore. Então, ou seja, olha só o que nós vimos. Muita gente ia pedir esse tipo de coisa. Ia pedir carro zero. E aí Deus não atende, a pessoa fica brava. Por quê? Porque nós não sabemos pedir. Então, o Espírito Santo, diz o apóstolo Paulo, vem em nosso auxílio, ele se torna o nosso mediador. Por isso é preciso encontrarmos tempo e espaço para refletir, para definir o sentido da nossa vida e perceber se nós estamos conduzindo a nossa vida segundo o Espírito ou segundo a carne, fazendo aqui uma ponte com a própria leitura de Paulo da semana passada. E eu quero concluir lembrando que no dia do nosso batismo foi acesa uma fogueira de amor em nosso coração, do amor de Deus. O dia que nós recebemos o batismo, nós fomos inflamados deste amor. E como nós estamos participando da Eucaristia, e nós somos chamados então a olhar, porque a Eucaristia ela é lenha nova, é lenha seca, que faz esse fogo cada vez arder mais. A Eucaristia é essa lenha que queima, que arde, que faz o trigo crescer, que faz a massa levedar e que faz o grão de mostarda se tornar o que é. Então, se nós queremos esses exemplos, nos alimentemos da Eucaristia, que aumenta a luz, aumenta o calor do amor de Deus em nós. Prestem atenção, ninguém põe lenha nova se a fogueira estiver apagada. E o que é que apaga essa fogueira que estava ardendo do dia do nosso batismo? O pecado. Então, se a tua fogueira está apagada, está só o carvão preto com cinza, não adianta pôr lenha nova em cima, por mais seca que seja, pode jogar álcool, jogar gasolina, que o fogo não pega. É preciso que essas brasas sejam novamente inflamadas. E o que é que vai inflamar? Porque elas estão cobertas pelas cinzas do pecado. É o sacramento da reconciliação, que agora, nesse tempo de pandemia, nós estamos aí ansiosos aguardando esse retorno, não só para participar da Eucaristia e fazer a grande festa da reconciliação com Deus, mas nós, pela autoridade da Igreja, estamos, sim, dispensados
O nosso bispo falou muito bem isso esses dias. Estamos dispensados do preceito. Né? Então, mas eu estou em pecado porque eu não estou indo na missa, eu estou só assistindo, está valendo. Sim, a igreja tem autoridade para isso. Mas eu quero só, coloquei isso aqui fora um pouquinho de contexto, para que a gente possa ficar na esperança e que o nosso coração já vá ficando ansioso por esse momento de nós voltarmos e de fazer uma grande festa em todas as igrejas, não só do Brasil, mas do mundo, pelas quais algumas já estão voltando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.